Senhora Presidente, gostaria de falar sobre, mais uma vez, sobre a Serra de Carnaxide. Mas desta vez, falar sobre a Serra de Carnaxide é falar com dois propósitos muito diferentes daqueles que têm trazido esta discussão a esta Casa. Por um lado, pretendo clarificar o caminho que a Assembleia da República fez nesta discussão e também expurgar o tema de populismos baratos que têm sido bastante evidentes. Começaria por lembrar que nesta Casa, nesta sede, foram muitas vezes, muitas as conversas, muitas as discussões que foram tidas em torno de diferentes projetos, alguns que, no entender do Partido Socialista, não eram benéficos para os cidadãos de Oeiras e que, por essa razão, nos opusemos. Falo, por exemplo, do Parque Pedagógico do Mundo dos Macacos ou mesmo da Vila Cavália. Na AR, na Assembleia da República, deu entrada, em outubro de 2020, uma petição assinada por mais de 5.000 peticionários e que acabaram por provocar um movimento que os partidos, protagonizado por 7 partidos, que deu origem a 7 projetos de resolução diferentes. Estes projetos de resolução foram construídos na sede de cada partido e no que diz respeito com a autonomia que cada partido tem e que no que diz respeito ao Partido Socialista, quando quisemos fazer o texto, entendemos, ao contrário dos restantes partidos na Assembleia da República, ouvir o Instituto de Conservação de Naturezas e Florestas e a CCDR, mas acima de tudo ouvir as câmaras municipais e os seus presidentes, foi também o caso do presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Moraes, para compreender aquilo que são as verdadeiras intenções de cada um face ao seu território. Ouvimos Oeiras, mas também ouvimos Amadora e ouvimos Sintra. Aliás, não podia ser de outra forma. O PS não quer parecer um partido democrático. O PS é um partido democrático. E os textos dos projetos que foram aprovados na generalidade, o PS, efetivamente, só votou favoravelmente o seu, tendo votado contra os outros textos, porque no texto defendem a aplicação de uma norma que legalmente não é possível ser aplicada. Ou seja, defendiam que a gestão da área protegida e que a criação dessa área protegida de âmbito regional fosse criada por âmbito do Governo, coisa que a Lei 124 de 2008 não prevê. Os textos foram votados e depois descem à Comissão e termina-se com o texto final. Esta explicação só é aqui necessária porque, a meio deste processo, algumas forças políticas aqui representadas, numa atitude que eu classificaria de pouco séria e até mesmo de pouco responsável, entenderam dizer que o Partido Socialista estava contra a proteção da Serra. No mínimo, podemos dizer que este comportamento é, diria, caricato, pois consideram-se o arauto da defesa da democracia e são sempre os primeiros a criar o ruído, dizendo o que não é verdade nas redes sociais, promovendo até, muitas vezes, essas não verdades a correrem muitas redes sociais. Enfim, canto da sereia. Dada esta explicação, falemos então da forma como o Partido Socialista olha para esta questão. É inegável que a mudança do clima é real e as atividades humanas são a sua principal causa. Quem o diz é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Sabemos que é necessário alterar a gestão do território face ao conhecimento científico sobre as alterações climáticas, razão pela qual teremos de encontrar novas formas de gerir as cidades. Mas este caminho não pode nunca pôr em causa a lei fundamental do nosso país, a Constituição da República Portuguesa, e que dá às suas autarquias autonomia. Fomos, pois, sérios na análise que fizemos e considerámos que a Serra de Carnaxide só pode ser classificada como área protegida se os órgãos municipais eleitos democraticamente propuserem essa classificação. É com a legitimidade do voto que as autarquias decidem os destinos dos seus territórios. O texto final aprovado na passada sexta-feira tem esta consideração e por isso é uma boa resolução. Oeiras está de parabéns e os seus municípios também. Muito obrigada, Sr. Presidente.